Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Não sei que momento vocês estão vendo esse vídeo. Essa primeira videoaula de ciências para o oitavo ano. Espero que vocês estejam bem. Infelizmente a gente não pode estar tendo nossas aulas presenciais de costume. Espero que vocês ainda estejam cuidando do experimento de ciências, ou seja, que nossos alhos e nossas cebolas estejam vivas, sadias. Porque quando esse período de quarentena acabar, eu quero dar uma olhada em nossas cobaias de reprodução assexuada. Então, quem matou suas plantinhas ganhou um tempo extra para tentar refazer. Ou quem não conseguiu fazer o experimento dar certo, tem mais tempo agora até esse período de quarentena acabar. Quando acabar no primeiro dia de aula presencial, eu quero ver os nossos experimentos. Espero que tenha dado certo. Então a gente está começando essas videoaulas justamente por essa questão de quarentena e isolamento social. Ou seja, a gente não pode ficar junto em uma sala fechada por questão de segurança e de saúde mesmo, para a gente cuidar da nossa saúde devido a essa pandemia do Covid-19. Então, para a gente se proteger, para a gente proteger as pessoas que a gente gosta, para a gente proteger nossos familiares, a gente vai ver essas aulas agora de forma digital, nessas videoaulas, para a gente também não perder esse período dos dias letivos do ano e a gente continua estudando, aprendendo e dando prosseguimento à nossa vida dentro do máximo de normalidade possível, né? Que no caso é a partir dessa videoaula, mas mesmo assim eu vou tentar da melhor forma possível fazer com que a gente não perca tanto do conteúdo. Ao final do vídeo eu vou deixar meu e-mail, meu Instagram, que se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo, sobre exercícios, vocês podem mandar lá, eu vou à medida do possível respondendo. Se vocês tiverem muitas dúvidas, aí eu faço uma videoaula específica para tirar todas as dúvidas, e aí pode ser exercícios do conteúdo e assuntos que a gente já viu, mas espero que logo a gente possa fazer tudo isso presencialmente quando esse período de quarentena passar, que é muito importante. Ele vai nos proteger e proteger as pessoas, evitar um colapso no sistema de saúde, que é uma das coisas mais importantes que tem, ou seja, que mesmo pessoas ficando doentes, elas consigam ter acesso aos hospitais e não fiquem doentes em casa, né? Então vão seguindo as orientações aí principalmente da Organização Mundial de Saúde, da ciência, da imprensa na medida do possível, e vamos lá então dar continuidade ao nosso assunto. Então, só para relembrar que no oitavo ano a gente começou o grande tema desse primeiro semestre é a reprodução, né? Então a reprodução em todas as suas formas. Então a gente viu lá os dois principais tipos de reprodução que a gente pode encontrar na natureza e nos seres vivos de forma geral. Então a gente viu a reprodução do tipo assexuada, que é aquela reprodução que um mesmo indivíduo ele vai gerar cópias de si mesmo, ou seja, ele vai gerar novos indivíduos a partir dele, né? Então ele vai renite, não é Covid. Então ele vai gerar novos indivíduos a partir dele, ou seja, ele vai gerando cópias dele, e aí tem várias formas diferentes que ele pode fazer isso. A gente viu lá bipartição, processos de regeneração, processos de brotamento. Então é uma reprodução assexuada que baixa no indivíduo e ele vai gerando cópias dele, ou seja, clones naturais, certo? E outro tipo de reprodução que a gente viu é a reprodução do tipo sexuado. Essa reprodução, ela pode ser que o mesmo indivíduo ela faça, mas ele não gera cópias dele. Por quê? Porque esses organismos que vão fazer reprodução sexuada, eles vão formar um tipo de célula especial para a reprodução que a gente chama dos gametas, certo? Então os indivíduos que fazem reprodução sexuada, eles vão gerar dois tipos de gametas, né? Que a gente genericamente chama do gameta masculino e do gameta feminino. Como eu conversei com vocês, é uma convenção científica chamada de gameta masculino e gameta feminino. Poderia ser gameta do tipo 1, gameta do tipo 2, gameta do tipo A, gameta do tipo B. Então a gente chama de masculino e feminino, gameta masculino e gameta feminino, que pode ser feito por um mesmo indivíduo. Ele pode gerar os dois tipos de gametas ou por indivíduos separados. Aí vai variar de espécie para espécie. Então, por exemplo, a gente tem algumas espécies de plantas que na mesma planta ela gera flores que geram um grão de pólen, né, que é onde vai estar o gameta masculino, e os óvulos na mesma planta, que pode sofrer autofecundação, né, porque o seu próprio gameta masculino fecunda o seu gameta feminino.
ou fazer reprodução cruzada entre árvores diferentes, ou indivíduos que você vai ter lá um indivíduo que tem o aparelho reprodutor masculino, ou seja, que vai produzir gameta masculino, e a gente pode ter os indivíduos do sexo biológico feminino que vão produzir gameta feminino, e aí de formas completamente diferentes eles podem fazer o cruzamento desses gametas, né? Então, na reprodução sexuada, a gente tem o que? A formação de células reprodutoras especiais, que são os gametas. Esses gametas eles vão sofrer o processo de encontro e combinação entre essas duas células diferentes. Esse processo é o que a gente chama de fecundação. Então, a fecundação é quando o gameta masculino encontra o feminino, e desses gametas eles se combinam. E a partir dessa combinação, ou seja, dessa fecundação, a gente vai ter a formação do zigoto, que seria essa célula fruto da fecundação, e aí surgiria um novo indivíduo. Esse novo indivíduo ele seria diferente dos seus pais, ou seja, quando eu digo que eles são diferentes, é aquele exemplo que eu falei, mas eu sou muito parecido com minha mãe, eu sou muito parecido com meu pai, mas é parecido, mas não é idêntico, certo? Então, quando a gente fala que gera indivíduos diferentes dos pais, é que eles vão ser parecidos ou não, eles podem ser parecidos, mais parecidos ou menos parecidos, porque eles vão herdar características genéticas dos pais, certo? Mas eles não vão ser idênticos porque eles vão receber parte das características da mãe, parte das características do pai. Então a gente tem essa mistura e recombinação dessas características. Então a reprodução sexual ela gera indivíduos que são diferentes dos pais. Quando eu estou me referindo a essas diferenças, estou falando sobre, principalmente comparando com a reprodução do que com a sexuada, né? E na reprodução assexuada, os filhos eles são geneticamente idênticos aos pais. Ou seja, quando eles são clones naturais, é que eles têm um material genético completamente idêntico aos seus pais. Então eles são iguais, idênticos. Na reprodução sexuada não. Como a gente tem essa mistura, esse cruzamento de gametas, de indivíduos diferentes, a gente vai ter combinações diferentes de material genético, que consequentemente vai levar à formação de indivíduos diferentes. E aí a gente viu uma série de reproduções sexuais diferentes em diversos grupos biológicos distintos, né? Então a gente viu isso nas aves, nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, a gente viu isso nas plantas, nos diferentes grupos de plantas, a gente viu isso em água-viva, ou seja, a gente viu uma diversidade de espécies biológicas diferentes, como os processos reprodutivos sexuados e assexuados podem acontecer, certo? E eu falando de uma coisa bastante importante, que está intrinsecamente ligado à reprodução e ao processo de evolução e adaptação das espécies, que é a ideia da variabilidade genética. Então, o que era a variabilidade genética? A variabilidade genética, ou seja, variabilidade, ou seja, variação, são diferenças genéticas, ou seja, diferenças do material genético dentre os organismos da mesma espécie. Ou seja, eu sou da mesma espécie que vocês que estão me assistindo, mas a gente tem diferenças. Eu tenho diferenças para vocês têm para vocês têm diferenças entre seus irmãos, quem tem irmão, e entre seus pais, vocês não são completamente iguais. Isso é a variabilidade genética. E ela é fundamental no processo de adaptação e de evolução das espécies. Por que isso acontece? Porque quanto maior diferença a gente tem dentre organismos da mesma espécie, maior a chance de sobrevivência. Ou seja, se nós fôssemos todos cópias uns dos outros, e acontecesse, por exemplo, o Covid-19, atacasse uma pessoa, parasitasse uma pessoa e levasse aquela pessoa à morte, o que ia acontecer? Todo mundo que tivesse contato com esse vírus, ia ser todo mundo, ia acontecer o mesmo efeito todo mundo, todas as pessoas iam morrer, porque são todos idênticos, não existe variabilidade genética. E o que a gente está observando aí na mídia e nos jornais? Que tem pessoas, por exemplo, que são contagiadas com Covid-19 que não chegam nem a apresentar sintomas. Tem pessoas que são contagiadas com Covid-19 que apresentam sintomas de forma leve. Tem pessoas que são contagiadas que apresentam sintomas de forma grave. E tem, infelizmente, pessoas que são contaminadas com Covid-19 e morrem. Por que essas diferenças acontecem? Porque existem diferenças de um organismo para o outro. Mesmo todos nós temos da espécie humana, ou seja, pertencente à espécie Homo sapiens, existem diferenças entre nós, porque existe variabilidade genética entre nós. Então essa variabilidade genética ela é fruto principalmente do processo da reprodução sexuada, ou seja, do processo de combinação de variações diferentes do material genético de uma mesma espécie. Então, quanto maior a variabilidade genética, maior favorecimento adaptativo e evolutivo aquele organismo vai ter, que é o caso da nossa espécie, que a gente se reproduz exclusivamente com reprodução do tipo sexuada. Então isso é fundamental nas espécies. Então,
espécies que se reproduzem de forma sexuada, elas têm uma tendência a ter um aumento da variabilidade genética. Espécies que se reproduzem de forma assexuada, elas tendem a ter uma diminuição ou não existir variabilidade genética, ou seja, elas são geneticamente iguais. Por que eu falei assim de diminuição? Porque existem outros fatores que podem alterar a variabilidade genética de uma espécie. Por exemplo, processos de mutação, processos de alteração genética. Então, se um organismo sofrer mutação, por mais que ele seja fruto de uma reprodução assexuada, se ele mutou, se ele se modificou, então ele vai variar de seu pai, certo? Mas estou focando aqui na variabilidade genética e na reprodução porque ele é o grande tema desse primeiro semestre da gente, né? Então a gente viu todos esses aspectos e a partir de agora a gente vai começar a estudar os aspectos na reprodução, especificamente do ser humano. A gente terminou lá antes do simulado falando sobre a reprodução dos mamíferos. Então lembrando que nós, Homo sapiens, fazemos parte do grupo dos mamíferos, né? Na classificação biológica. Na classificação biológica das espécies vivas, a gente faz parte do grupo dos mamíferos, certo? E a gente viu que existem algumas diferenças até dentro dos mamíferos, né? A gente viu lá os monotrematos, a gente viu lá no caso do ornitorrinco, né? Que é ovíparo, com ovo. A gente viu o caso do canguru, né? Do gambá, do gambá da gente aqui, do gambá de fora, né? Que eles carregam seus filhotes na sacola gestacional, né? Que são os marsupiais. E os placentários, que é onde a gente se enquadra. Então a gente, baleia, cachorro, gato, macaco, vaca, boi, né? Se enquadra dentro desses placentários. Então, se a gente já viu um pouco do processo de reprodução lá dos mamíferos, porque agora a gente vai ver de forma mais específica no caso da espécie humana. Se a gente já viu nos mamíferos, por que a gente vai ver isso de novo? Em todas as outras espécies vivas, a gente focou nos processos reprodutivos, principalmente nos aspectos biológicos. O que é que eu quero dizer isso com os aspectos biológicos? Estou me referindo exclusivamente à morfologia e à fisiologia dos organismos vivos. Ou seja, eu estava focando especificamente, a gente focou especificamente na forma, morfologia, o estudo da forma, ou seja, nas estruturas reprodutivas dos seres vivos, ou seja, das plantas, da água viva, da planária, das bactérias, dos fungos, e no funcionamento, na fisiologia. A fisiologia é o estudo do funcionamento. Então, como é que se formavam os gametas, como eles eram, onde eles se encontravam, se eles tinham capacidade de deslocamento ou não. Então a gente focou nisso. Só que para a gente estudar a questão da reprodução na espécie humana, a gente não pode só observar os aspectos biológicos. Por quê? Porque ao longo do desenvolvimento da história e da evolução da nossa espécie, desde dos hominídeos primitivos, né, o homem neandertal, lá desde a época dos homens, dos homens e mulheres das cavernas, nesse processo evolutivo a gente foi desenvolvendo outros padrões e outras características que vão para além das questões morfológicas e fisiológicas, ou seja, que vão para além de aspectos biológicos da vida. Então a gente conseguiu desenvolver a escrita, a linguagem, o desenvolvimento cognitivo mais avançado que a gente encontrou até hoje nos seres vivos. Então a gente conseguiu desenvolver a cultura, a gente conseguiu desenvolver a sociedade, a filosofia, da parte da filosofia, as ciências de forma geral, as ciências naturais, as ciências humanas. Então existe um grau de desenvolvimento na nossa sociedade e na nossa espécie que vai para além das questões estritamente biológicas. Então quando a gente vai falar das questões reprodutivas da espécie humana, seria muito simplório a gente focar especificamente nas questões biológicas, ou seja, apenas no como funciona o aparelho reprodutor, como é que funciona a regulação dos hormônios no corpo, como é que eles interagem, ou seja, tipo, isso seria insuficiente para a gente entender a complexidade da questão da reprodução e do entendimento dessa reprodução nos aspectos socioculturais e humanas e das diversas nacionalidades possíveis, ou seja, as questões reprodutivas, socioculturais e que envolve a questão da reprodução vai variar em diversas culturas e diversos países, ou seja, o entendimento sobre questões reprodutivas e sexuais, por assim dizer, elas variam bastante.
Então, seguindo as orientações do BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular, a gente, nas ciências aqui no oitavo ano da reprodução, a gente vai se aprofundar em alguns temas, né, que são alicerçados não por opiniões, certo? São alicerçados por conhecimento científico, por muita pesquisa de todas as áreas, desde a filosofia, a sociologia, a antropologia, a biologia, a química e por aí vai, certo? Então é insuficiente a gente focar apenas nos aspectos biológicos, porque hoje em dia, quando a gente vai tratar da questão da reprodução humana, a gente trata de um aspecto que a gente chama da questão da sexualidade, certo? Então a sexualidade, o termo da sexualidade, a gente está focando nos aspectos reprodutivos e nos aspectos comportamentais e psicológicos e sociais, de forma geral, todos reforçando, todos elencados e alicerçados em padrões e parâmetros científicos, ou seja, a partir de muito estudo, muita pesquisa e muita discussão, certo? Esses aspectos eles são fechados? Não. A ciência ela está em desenvolvimento sempre. Então a gente precisa discutir um pouco disso para a gente poder entender ao máximo e conseguir chegar às raízes das questões fundamentais que envolvem reprodução e sexualidade humana, certo? Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando da relação entre questões biológicas, por exemplo, os hormônios. O que são hormônios? Hormônios são substâncias que são produzidas em estruturas específicas do nosso corpo, que são chamadas de glândulas, e esses hormônios eles servem para quê? Eles servem para regular o funcionamento do nosso corpo, certo? Então a gente vai ter, por exemplo, hormônios que regulam o nosso sono, hormônios que regulam o nosso crescimento, hormônios que regulam o nosso humor, que regulam a energia, se a gente está mais animado, se a gente não está tão animado, se hormônios que regulam o processo de digestão, que regula a absorção de açúcar, a eliminação de açúcar do corpo, ou seja, e a gente tem dentro desse conjunto de hormônios, a gente tem aqueles que chamam dos hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, eles vão regular aspectos sexuais do nosso corpo, desde o amadurecimento do nosso corpo, ou seja, quando eu estou falando assim, amadurecimento do corpo, não é apenas um fruto, é amadurecimento no sentido reprodutivo, ou seja, da preparação do corpo, tanto o corpo masculino quanto o corpo feminino, ou seja, o corpo do sexo biológico masculino quanto o corpo do sexo biológico feminino, o desenvolvimento deles para a reprodução, ou seja, quando eles estão maduros no sentido de produção dos gametas, ou seja, das células reprodutoras, o corpo está preparado para um processo de desenvolvimento reprodutivo, certo? Só que no aspecto humano, as questões da sexualidade, elas não estão ligadas intrinsecamente à necessidade de reprodutiva, certo? As expressões da questão da sexualidade, elas podem estar ligadas, elas estão ligadas a aspectos sociais, culturais, e um tabu que é muito grande na sociedade e que a gente precisa discutir ele faz parte do currículo de ciências, que é a questão também do prazer sexual, né? Ou seja, tudo isso faz parte de um grande arranjo que é bem misturado. E o que é necessário passar para vocês, discutir com vocês e tirar as dúvidas de vocês, é que vocês precisam ter esse tipo de orientação alicerçado não em opiniões, mas alicerçado no conhecimento científico, que é o papel que eu venho aqui trazer para vocês, certo? Ou seja, passar a partir do olhar da ciência o que são as questões de sexualidade. Por que eu estou falando isso? Porque as questões de sexualidade, elas variam muito. E elas não estão ligadas exclusivamente à questão de ter relações sexuais, de não ter relações sexuais. Não é ou de se reproduzir para se reproduzir para gerar novos indivíduos. Não é apenas esse aspecto que é necessário abordar. Porque a gente vai ter uma variação nessas questões que influenciam bastante no modo de vida das pessoas e influenciam também na sua biologia, né? E se a gente parar para pensar um pouco na questão biológica, ou na questão dos papéis sociais dos gêneros, né? Então a gente vai ter essa variação de país para país, né? O que é que menino pode fazer, o que é que menina pode fazer, o que é que menina pode vestir, o que é que menino pode vestir, quais são os tipos de profissões de menino, quais são os tipos de profissões de menina. Isso são questões que não são biológicas, isso são questões que são sociais, ou seja, são papéis que são atrelados e que se acredita serem naturais da biologia, mas que não tem absolutamente nada a ver com a biologia. Basta a gente comparar países diferentes do nosso, ou seja, por exemplo, aqui no Brasil as mulheres têm direito ao voto, os homens têm direito ao voto. Outros países do mundo
Se a gente pensar na Arábia Saudita, por exemplo, as mulheres não têm direito a voto. Tem lugares no mundo que as mulheres e as meninas não podem ter acesso à educação. Isso são aspectos culturais e sociais que não tem nada a ver com a questão biológica, certo? Então, quando a gente vai estudar a questão da reprodução humana, a gente precisa pincelar e tocar nessas questões, reforçando com aspectos completamente científicos, certo? Então, a gente vai ter essas diferenças que não são, que a gente tem que reforçar, que não são questões que são ligadas à biologia, ou seja, não são papéis sociais que estão associados a quem nasce com o aparelho reprodutor feminino tem que fazer isso, quem nasce com o aparelho reprodutor masculino tem esse papel na sociedade, quem tem esse papel. Isso são aspectos sociais, antropológicos e culturais, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, se a gente pensar nas sociedades ocidentais, como é o caso aqui que o Brasil está dentro, né? A gente tem sociedades que são sociedades patriarcais, né? Que elas são majoritariamente comandadas por homens, né? No entendimento associando o homem com o gênero masculino, né? Então, você pegar em uma determinada empresa, esses dados aí vocês podem pesquisar à vontade no Google, vocês vão ver que homens e mulheres que desempenham a mesma função, que têm a mesma formação em uma mesma empresa, geralmente os homens recebem a mais do que as mulheres. Isso são diferenças sociais que não estão ligadas necessariamente à biologia, certo? Ou seja, você pagar salário para pessoas que desempenham a mesma função, que têm a mesma formação, e ter essa diferença salarial porque um tem um aparelho reprodutor masculino e outro tem um aparelho reprodutor feminino, isso não é absolutamente nada ligado à questão biológica, né? Isso é um aspecto social, né, de uma sociedade dita patriarcal. Como ao longo da história, no passado, vocês podem conversar com o professor de história de vocês vão ver que existiam, principalmente as sociedades eram matriarcais, né, ou seja, que as líderes, que a grande representação eram de mulheres. Hoje em dia ainda tem, né? Lá na Indonésia, se eu não me engano, tem algumas regiões onde quem comanda e quem ocupa os principais cargos e funções de maior prestígio, né, sociais, são mulheres, pelo entendimento de que as mulheres seriam mais sábias, certo? Então, veja que você tem diferenças que são gritantes entre um país e outro. E essas diferenças elas não estão ligadas a uma determinação biológica, elas estão determinadas por padrões e aspectos sociais, certo? Então, a partir desses padrões e aspectos sociais e biológicos, a gente consegue ter um entendimento diferente sobre o nosso corpo e sobre a questão da sexualidade. Ou seja, a questão da sexualidade ela vai abranger questões biológicas, ou seja, da morfologia, da forma e do funcionamento do corpo, e também vai envolver questões sociais, ou seja, do papel social que as pessoas desempenham em determinadas sociedades, depende de que sociedade ela esteja inserida. E também tem um outro aspecto que é importantíssimo, que é a questão da afetividade, ou seja, a questão da sexualidade ela não envolve simplesmente as questões biológicas da forma, não foca nas questões genitais, né? Ela foca também a gente tem que, na espécie humana, a gente pensar bastante na afetividade, ou seja, nos estímulos visuais, auditivos, nos sentimentos que a gente nutre pelas outras pessoas, né? Então, nas coisas que a gente identifica nas pessoas que a gente gosta, isso tudo faz parte do padrão da sexualidade. E esse outro aspecto da afetividade, ele não está associado necessariamente, pelo menos não existe até agora nenhum estudo científico que comprove ou que corrobore que há questões afetivas de sentimentos, né, de atração, de gostar do crush e por aí vai, seria algo que está ligado à biologia, né? Mas a aspectos mentais e psicológicos e afetivos, né? Tudo isso um pouco entrelaçado, né? Uma coisa contribuindo e afetando a outra, mas não é assim, não são coisas restritas, né? Certo? Espero que você tenha entendido até aqui tranquilo, né? Então, quando a gente vai estudar a reprodução humana, só para a gente recapitular um pouquinho, a gente vai estudar a questão biológica, a morfologia e a fisiologia, mas a gente precisa entender que existem outros aspectos na espécie humana que envolvem essa questão da reprodução, que a gente agrupa naquilo que a gente chama de sexualidade, que seriam as questões dos padrões de comportamento sociais,
certo? Que variam de sociedade para sociedade, e aí se abre possibilidades de discussão, e os padrões e questões sobre a afetividade, né, que estão para além da questão biológica e da questão social, né? Ou seja, quem e o que nos atrai e por quê, isso são outras questões que envolvem outros graus e aspectos da nossa mente e do nosso desenvolvimento psicológico e afetivo, certo? Está dentro de outro aspecto. Então a sexualidade seria algo muito mais complexo do que tratar simplesmente da questão reprodutiva. Então volto a repetir, assim, tudo que eu estou conversando com vocês aqui, nessa forma de videoaula e nas próximas aulas, tudo é necessário em conhecimentos científicos, né? Em artigos, pesquisas extensivas e muita discussão mesmo, certo? Não é uma questão da minha opinião. Eu aí, tentando buscar abranger esses três aspectos, então, biológicos, sociais e afetivos, a gente consegue fazer de uma forma, até agora, assim, eu tentei pegar o mais didático possível, né? Um arquivo até do governo de São Paulo, que é distribuído, para a gente entender um pouquinho como é que esses três aspectos eles se interlaçam na questão de aspectos que a gente confunde bastante, mas que são aspectos que são, volto a repetir, alicerçados em estudos científicos, né? Que seria o que a gente trata de três coisas diferentes, né? Uma primeira coisa que a gente trata, que a gente chama do sexo biológico, uma outra coisa que a gente chama de orientação sexual, e uma outra terceira coisa que a gente chama de identidade de gênero. Então são três coisas que eles podem se expressar de forma diferente e eles são distintos, certo? Porque eles estão muito ligados a esses aspectos diferentes da sexualidade. Estou conversando isso para a gente poder entender o que a gente vê no dia a dia, o que a gente vê na literatura, nos filmes, novelas, a gente vê de forma geral. Estou trazendo aqui para entender, sem julgamento de valor, obviamente. Não me cabe, como professor e cientista, não me cabe fazer julgamento de valor sobre os aspectos. Estou trazendo isso aqui, isso que eu vou trazer essa explicação é completamente científica, certo? Vamos voltar aqui na imagenzinha aqui. Então aqui eu trouxe aqui esse bonequinho bonitinho, que ele busca explicar da forma mais simples possível essa questão que ele é muito discutida, que vai envolver essas três questões aqui, ó, que eu falei, né? O sexo biológico, a orientação sexual e a identidade de gênero. E por último aqui tem a expressão de gênero, que ela também está associada à questão, principalmente à questão da questões sociais e do papel social, né? Certo? Então, se eu falar aqui um pouquinho da expressão de gênero, ela está envolvendo aqui todo o bonequinho nessa setinha roxa. Ele traz aqui como a pessoa se expressa a partir do olhar da sociedade. Ou seja, por exemplo, vamos pensar em formas de se vestir. Então, a expressão de gênero seria assim, tipo, o que se espera de como uma mulher deve se vestir, né? Então, o que é esperado para a sociedade, que a mulher, sei lá, vamos fazer um clichê bem genérico, de salto, vestido, maquiada, cabelo arrumado, tá? Então, isso é o que a sociedade espera. E aí você vai ter esse espectro, ou seja, do que a sociedade espera até a quebra de paradigma, ou seja, que a pessoa se veste completamente diferente do que é esperado pela sociedade para a expressão, ou seja, para a expressão do seu gênero, né? Ou seja, como uma mulher deve se vestir. Aí ela se veste, vamos supor, então de um lado desse espectro vai ter como a mulher deve se vestir segundo a sociedade, e do outro espectro como a mulher pode se vestir, ou seja, uma mulher que se veste como um homem. Veja que eu estou falando isso, quanto a sociedade espera, ou seja, como a sociedade entende que homens têm que se vestir, como a sociedade espera que mulheres devem se vestir. Então a expressão de gênero, ela estaria nesse espectro aqui, ou seja, e aí eu falei dos extremos, né? Como a sociedade espera que a mulher se vista e se ela se veste como um homem, então são os pontos diferentes. Então nesse meio, a gente tem uma infinidade de formas como o gênero ele pode ser expresso, certo? Coloquei o exemplo da roupa, mas pode ser outras formas também, a forma de falar, a forma de andar,
profissões que são de homem. Então, juiz de futebol, então é uma profissão de homem. A sociedade espera que só homens apitem porque só homens entendem de futebol. Essa é a noção do senso comum. E aí no outro lado do extremo você pode ter mulheres apitando, certo? Espero que vocês consigam entender isso. Isso aqui é a expressão, então, é de acordo com o que a sociedade espera. E aí vai de sociedade para sociedade, certo? No Brasil, nas sociedades ocidentais do direito, se for nas sociedades orientais na Índia, você vai ver que é de outro jeito completamente diferente. Então isso aqui não é uma caixa que se enquadra para qualquer exemplo. Ela vai variar de sociedade para sociedade, certo? Então isso seria a expressão de gênero, é como a pessoa se expressa, certo? Como ela se veste, como ela... Então, por exemplo, um homem maquiado, tipo, não se espera que homens usem maquiagem no rosto. Então isso seria uma quebra de padrão no que a sociedade espera. Isso aí está enquadrado na expressão de gênero, certo? Isso aí é alicerçado com tudo que eu estou falando é a parte de desenvolvimento científico, certo, gente? Não estou falando aqui coisa da minha cabeça, não. Da minha cabeça que eu estou falando para vocês, mas isso aqui é a partir de bastante estudo. No azulzinho aí, no bonequinho, vocês vão ver aqui que a gente tem o que a gente chama do sexo biológico. O sexo biológico, ele está exclusivamente ligado à morfologia, ou seja, se a pessoa tem um aparelho reprodutor masculino, se ela tem um aparelho reprodutor feminino. Então, quando eu falo do sexo biológico, eu digo que a pessoa é do sexo biológico masculino, e aí o que a gente lê como homem, certo? Significa dizer o quê? Que ela tem um aparelho reprodutor masculino. Então ela vai ter lá o pênis, os testículos, o saco escrotal, próstata. Ela tem um aparelho reprodutor masculino. Quando eu digo que ela é do sexo biológico feminino, é que ela tem um aparelho reprodutor feminino. Útero, vagina, ovários, as tubas uterinas, colo do útero, certo? Então o sexo biológico ele fala exclusivamente da morfologia e da fisiologia do corpo. Se a pessoa é do sexo biológico masculino, se a pessoa é do sexo biológico feminino. Que a gente costuma agrupar isso como homem e mulher. Na verdade, quando a gente usa o caso homem e mulher, a gente também está associando a padrões e questões sociais, certo? Do papel social de homens e mulheres dentro de sociedades diferentes. Então a gente tem o sexo biológico, ele pode ser masculino, se a pessoa tem um aparelho reprodutor masculino, ela pode ser feminino se ele tem um aparelho reprodutor feminino. E tem o caso dos intersexos, que também pode ser conhecido como os hermafroditas. A gente estudou que existem vários tipos de casos de hermafroditismo, ou seja, de pessoas que são hermafroditas, ou de organismos que são hermafroditas, desculpa, que têm ambos os aparelhos reprodutores, ou seja, que são capazes de produzir os dois tipos de gametas, o masculino e o feminino. Na espécie humana acontece também de pessoas que nascem hermafroditas, ou seja, elas nascem com os aparelhos reprodutores mesclados, nascem com parte dos aparelhos parte de estruturas do masculino e parte de estruturas do feminino, certo? Aí em muitos casos, às vezes, quando o bebê nasce, quando não são tantas diferenças, o médico faz o que eles chamam de correção de gênero, né? Ou correção de sexo biológico, e aí eles fazem uma cirurgiazinha para alterar, mas pode nascer a pessoa com sexo biológico masculino, ou sexo biológico feminino, ou hermafrodita, que é um intersexo, certo? Que é menos comum, mas acontece bastante, certo? Não é um evento raro, acontece bastante. Então o próximo caso aqui do nosso bonequinho seria esse vermelho aqui, que está no coração, que seria a questão da orientação sexual, que aí é a questão daquilo que eu falei, que seria da questão da afetividade, ou seja, por quem você expressa a sua afetividade, ou seja, o seu sentimento, seu crush, vamos dizer assim, para usar nos seus termos. Então, na orientação sexual, a gente tem uma série de diferenças, certo? Eu trouxe aqui o mais simplesinho, é um espectro, e até próprios cientistas da área da biologia mesmo já identificam que esse espectro da orientação sexual ele acontece em diversas espécies diferentes. Isso não é algo que é exclusivo da espécie humana, certo? Existem casos de pinguins, leões, existem casos de alguns primatas que eles têm diferenças de orientação sexual, certo? Então tem, por exemplo, casos de pinguins que são homossexuais, ou seja, dois pinguins machos que adotam um ovo de alguma fêmea que pode ter morrido e eles juntos criam e vivem juntos até a morte deles, certo? O caso de algumas primatas de algumas macacas, né, que elas têm relações sexuais, uma macaca com outra macaca, como uma forma, por exemplo, de afastar possíveis machos e por aí vai, né? Então
isso já é comprovado cientificamente. Então, a questão da orientação sexual não é uma questão que é exclusiva da espécie humana, certo? A gente já encontra em vários grupos de espécies diferentes. E é que seria isso. Então, a gente teria aqui, vou trazer esse exemplo aqui, são os três, mas existem outras formas, certo? Então, tem os heterossexuais. Hétero significa diferente. Então, sexual então, são pessoas que se atraem por pessoas de gêneros diferentes, né? Então, um homem, ou seja, uma pessoa do sexo biológico masculino, o homem no entendimento do sexo biológico. Né? Então, uma pessoa do sexo biológico masculino, ela tem atração e ela se relaciona afetivamente e sexualmente com pessoas do sexo biológico feminino. Então, seriam heterossexuais, certo? Hétero diferente. As pessoas são ditas homossexuais, homo significa igual. São pessoas que vão ter o seu aspecto afetivo com pessoas do seu mesmo sexo, seu mesmo gênero, e poder ser também do seu sexo biológico, né? Então seriam homens que sentem afetividade, têm afetividade por homens, e mulheres por mulheres, né? Então seria aí o aspecto do homossexual, igual. E o bissexual seriam aquelas pessoas que têm no seu aspecto afetivo, elas sentem afetividade, atração e têm relações com pessoas do seu mesmo sexo biológico, do seu mesmo gênero biológico também, né? Ou do gênero oposto, certo? Isso aí tem casos de pessoas, por exemplo, que sua orientação sexual, elas não sentem afetividade nem atração sexual, nem se relacionam com outro tipo de pessoa e vivem sua vida plenamente até o fim da sua vida. Então não é uma obrigatoriedade, certo? Então existe um espectro de relações. Isso também vocês podem pesquisar na internet, nos vídeos do professor Átila. Ele fala bastante sobre essa questão de orientação sexual em relação com a biologia. É bem interessante, o vídeo vocês podem pesquisar no YouTube. E por último, aqui em verde, que está na cabeça, seria a identidade de gênero. Ou seja, como você se identifica a partir do papel social e a partir da expressão de gênero, certo? Então a gente costuma dizer que a pessoa cisgênero é a pessoa que tem o seu sexo biológico interligado com a sua identidade de gênero, ou seja, uma pessoa que é do sexo biológico masculino, que tem aparelho reprodutor masculino, ela se identifica como um homem. Então ela seria uma pessoa cisgênero, certo? Porque ela tem essa identificação, ou seja, o seu sexo biológico se identifica com sua identidade de gênero. Se no caso homem, sexo biológico masculino, a pessoa se identifica como um homem no entendimento do papel social, ou seja, de como seria, quais são os papéis, como seria o homem dentro daquela sociedade que ela está inserida. E dentro desse aspecto de gênero, a gente tem as pessoas que são transgêneras, que são aquelas pessoas que o seu sexo biológico não corresponde à sua identidade de gênero. Então a pessoa que nasce com um sexo biológico masculino, certo? Com o aparelho reprodutor masculino, mas que tem a sua identidade de gênero totalmente associada à identidade feminina, ou seja, a mulher. Então aí a pessoa são conhecidas como pessoas transgêneras, certo? Existe uma série de casos que você pode ver que essas questões, elas surgem em diversos aspectos da vida, né? Então às vezes tem casos de crianças bem novas que são acompanhadas por psicólogos, por médicos, por cientistas que, por mais que tenham sexo biológico, elas se identificam com uma identidade de gênero oposto, né? E aí são pessoas que devem ser e são acompanhadas por psicólogo para poder ter todo esse entendimento. Tem vários casos por aí. Alguns anos atrás passou até no Fantástico o caso de uma criança que eram gêmeas, né? Um menino e uma menina do sexo biológico, e o menino se identificava como o menino no sexo biológico, ele se identificava como unidade de gênero feminina. Ele acreditava e tinha certeza que era uma menina, e essas coisas são cientificamente comprovadas, que elas existem, que elas estão no campo do psicológico e da vida das pessoas, né? Então tudo isso que eu estou trazendo aqui não é associado a uma questão de valor ou de moral, né? Estou trazendo aqui até onde assim você já chegou, para poder tentar explicar um pouco das expressões e da sexualidade, ou seja, das questões reprodutivas, das questões sociais, dos papéis sociais e das questões afetivas, certo? Sem nenhum tipo de juízo de valor. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa aula foi um pouquinho mais prolongada, mas eu tentei fechar a recapitulação e o início desse novo conteúdo. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se vocês tiverem dúvidas, se você achou o assunto complicado, se você achou o tema complexo,
Eu vou deixar aqui no final do vídeo meu e-mail, o meu Instagram, vocês podem mandar suas dúvidas. Se vocês tiverem muitas dúvidas, aí eu faço uma próxima videoaula, faço alguma videoaula para tirar todas essas dúvidas. Se não forem tantas dúvidas, eu vou tentando tirar aos poucos de vocês de forma individual. Se vocês não tiverem e-mail, veja se seu pai, a mãe de vocês tem e-mail para mandar as dúvidas. A mesma coisa, se vocês não tiverem Instagram, eu vou deixar o Instagram e o e-mail. Aí se vocês acharem melhor, vocês se comunicam comigo a partir disso, tá certo? Espero que vocês tenham entendido tudo e até a próxima aula. Um abraço.